Boa noite, irmãos. É sempre bom estar na companhia dos irmãos, né? Eu queria compartilhar uma porção da palavra de Deus hoje. Hoje nós cantamos muito sobre... A gente sempre vai cantar a gratidão pela salvação do Senhor. Porque a salvação do Senhor, irmãos, é a coisa maior que nos alcançamos de Deus. Todas as nossas vitórias e conquistas, elas vão ficar por aqui. Elas vão passar. Qualquer esperança. A esperança que você depositar, ela vai passar. E são esperanças justas, tá? Não estou dizendo que nós não devamos ter esperança no governo, na saúde, né, na juventude, esperança no curso que eu estou fazendo, na faculdade, no investimento. Não estou dizendo que isso são esperanças inválidas. São esperanças válidas, necessárias, mas todas elas vão passar. A esperança que o Senhor nos traz através da salvação em Cristo, esta é para sempre. Essa é para sempre. E com essa mentalidade, com essa palavra, eu queria convidar os irmãos a abrir lá no livro de Tito, capítulo 2. Interessante, irmãos, que essa salvação do Senhor, ela é de graça. É tão grandiosa que, onde a gente fala de graça, até dá, de repente, um desmerecimento, né? Mas é de graça. O melhor de Deus, irmão, a coisa maior de Deus. Às vezes as pessoas vão em certos lugares querendo o melhor de Deus, querendo algo grandioso de Deus. E nós já temos algo grandioso de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso é grandioso. E aqui no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo, eu gosto muito das cartas de Paulo, porque ela me ensina a viver hoje. Eu fico entusiasmado quando eu venho aqui e vejo os irmãos falar sobre profecia, sobre aquilo que vai acontecer. Eu fico entusiasmado, eu gosto disso. Quando eu venho aqui, os irmãos falam sobre a cronologia, né? Os feitos do passado, eu gosto, eu fico empolgado quando eu venho aqui e assisto isso. Eu costumo dizer que cada porção de cada irmão que traz essas palavras, irmãos, vai nos formando em nós uma estrutura para podermos caminhar nesse mundo. Então você que frequenta os estudos, a escola dominical, nós temos tido estudos aqui, irmãos, fantástico, estudos edificantes, que nos encoraja, que nos traz crescimento. Cada porção dessa são partículas que vai nos fortalecendo a caminhar. Cada um que traz uma mensagem de escatologia, nos fortalece a nossa esperança, nos traz a mensagem de cronologia, né? Falando do passado. O passado, ele nos ajuda a nos viver o presente e nos traz esperança para o futuro. Então, é fantástico. Mas eu gosto muito das cartas de Paulo, quando traz aqui palavras que eu possa viver hoje, eu posso viver amanhã, né? Incentivo, instrução. E eu queria, com essa temática, a gente compartilhar um pouco aqui dessa passagem que Paulo vai falar com Timóteo, aqui, essa carta que ele escreve a Timóteo, né? Capítulo 2, a partir do versículo 11. É Tito, rapaz, ajuda aí. É Tito, gente, é Tito. Todo mundo quietinho, ninguém falou nada, então é só testar se vocês estão ligados. Né? Tito, capítulo 2, versículo 11, não é mesmo? Olha só que interessante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Que trecho, irmãos! Que leitura! A gente pode ir embora, né? A gente pode ir embora pulando de alegria. Não precisa nem eu falar mais nada. Tudo que eu vou falar aqui pode atrapalhar o que eu li. Fantástica essa palavra, irmãos. Traz para mim algo assim, libertador. Eu gosto de falar essa palavra. Libertadores. Né? Saber em quem eu creio. Por isso que Paulo, mesmo diante das lutas que ele passava, ele usava uma palavra assim, viver para mim é Cristo. E morrer é ganho. Quer dizer que Paulo, ele chega lá em Filipenses e ele fala assim, eu aprendi a contentar. Eu aprendi. Eu sei ser exaltado, eu sei ser humilhado, eu sei viver na fartura, eu sei viver na dificuldade. Por que que eu tô de passagem aqui? Estou aqui de passagem. Eu posso qualquer coisa. Todas as coisas. Naquele me fortalece. Porque esse versículo, a gente tem facilidade de guardar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo não é uma promessa, não, irmãos. É uma afirmação de alguém que entendeu que a graça de Deus é algo fantástico. E ele pode expressar, pode ser qualquer coisa. Eu sei viver em qualquer circunstância. Qualquer circunstância vai me proporcionar louvor ao Senhor. Então ele nesse versículo ele começa, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, irmãos, é algo extraordinário. A graça é algo que ninguém fez por merecer. A graça salvadora do Senhor não é um prêmio, mas é um presente. Não é um prêmio que eu alcanço, não é um prêmio que eu conquisto, mas é um presente que eu recebi. É algo que eu não mereço. Não é? Ninguém fez isso merecer. Ninguém fez isso merecer. Não é mesmo? Eu gosto sempre de trazer essa memória, né? Se a gente tem lutado, a gente tem vivido de uma forma melhor, é porque a graça de Deus nos proporciona isso. Né? A teologia, ela divide a graça salvadora da graça comum. Aqui ele fala da graça salvadora, trazendo salvação, né? Acho que bota esse versículo na NVI, que acho que ela traz uma outra expressão aqui que eu acho interessante. Olha só o que ela diz aqui, esse versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu gosto dessa versão. Né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A teologia divide a graça comum e da graça salvadora. A graça comum é tudo aquilo que nós recebemos se a gente não faz isso merecer. A vida é uma graça comum. O sol, a chuva, a saúde que você tem é uma graça comum. A cura que você recebe é uma graça comum. Quantas pessoas que nem creem em Deus são curadas de coisas grandes? Quantas pessoas? Né? Então a graça comum, ela dá acesso a todos os homens. É a bondade de Deus, é o amor de Deus, né? Bondade de Deus e justiça de Deus. De vez em quando eu faço uma ilustração aqui, mas de repente vocês não participaram, né? Quem não ouviu essa ilustração vai ouvir de novo. Bondade de Deus e justiça de Deus. A ilustração que eu faço é sobre o mercado.
O mercado, o supermercado, ele representa o amor de Deus, a bondade de Deus. Você entra naquele mercado Dom, pega aquele carrinho grandão, você pode colocar o que você quiser dentro do carrinho. Aquilo é a bondade, é o amor de Deus, é isso aí. Você pode botar o que você quiser no carrinho. Pode botar sua picanha, pode botar o que você quiser. Eu lembro quando eu ia fazer compra, a gente tinha um período difícil de vida, a gente passou, a gente ia comprar muita canjiquinha, a gente, rapaz, na ruim, eu carregar aqui dentro do mercado. Né? O Valmir tá aqui, tá... Não tô mentindo, não, né, Valmir? Firma aí que a gente passou por uma luta, rapaz. Uma luta, a gente tinha não sei se você lembra, os mais velhos que lembram. Lá no aeroporto tinha um sacolão. Você lembra do sacolão? Você não frequentava sacolão, não é? A gente ia lá comprar no sacolão. Sacolão, comprava aquele sacolão de coisa lá. Né? Eles botaram aqui um monte de sacolão. Hoje o Padre Geraldo também tem lá. Se estiver precisando, o Padre Geraldo tem um sacolão lá que ajuda muita gente. Né? Então, o supermercado é como se fosse representado o amor de Deus. A justiça de Deus. Ela é representada no caixa do mercado. Você só passa se tiver dinheiro para pagar. Né? Então, ele está representado a justiça de Deus. Porque, irmãos, todo ser humano, eu costumo dizer que existe 2 tipos de pessoas no mundo. Só existem 2 tipos de pessoas. Só 2. Só 2 tipos de pessoas. Salvos e não salvos. Se você de repente até nem concorda com isso, mas a maioria das pessoas concorda que a eternidade existe céu e inferno. Você está entendendo? Você está acompanhando o raciocínio? No mundo existem 2 tipos de pessoas. Salvos e não salvos. Não é? Só 2 tipos de pessoas que existem no mundo. Salvos e não salvos. Não é? Porque quando Deus olha aqui para esse mundo é um caos. Um caos, irmão, esse mundo aqui. É difícil entender o ser humano. Você lembra já ouviu falar da doença AME? Já ouviram falar da doença AME? Você sabe quanto custa um remédio para essa doença? $2 milhões. Uma doença que não tem cura. $2 milhões custa a doença AME. Para tratar dessa doença AME. $2 milhões. Para tentar salvar uma vida. Você já ouviu falar na guerra da Ucrânia com a Rússia? Armamento de guerra que custa 9 bilhões investido em armamento. Sabe para quê? Sabe para quê? Para matar gente. Matar gente. E sabe quem é gente? Eles são parentes. Eles falam as mesmas línguas. O mundo é cruel. A luta para salvar uma vida que vai ter uma dificuldade na vida toda. E um dinheirão. Eu lembro, não sei se vocês lembram que em Itaperuna tinha uma pessoa com esse problema. Até se fez campanhas. Eu lembro lá, eu vi ela lá naquele pavilhão vendendo camisa para ajudar a comprar esse remédio. Eu lembro da pessoa lá. Eu lembro daquele dia, eu estava desanimado, rapaz. Aquele dia, o Guilherme sempre foi um bom filho, né? E aquele dia, rapaz, o Guilherme tinha arrumado uma briga no colégio. Aí fui lá para ouvir a diretora falar sobre a briga do Guilherme. Eu falei, puxa vida, né? Eu estava arrasado por causa disso, rapaz. Eu estava arrasado, de verdade, eu estava arrasado por causa disso. Gente, eu fui desse menino, a diretora deu um esculacho lá, sabe? Falou, caramba. Deu vontade de meter o cacete nele, mas segurou as pontas, né? Foi a única vez que o diretor chamou para ver o negócio do Guilherme no colégio. E eu saí de lá desanimado. Aí cheguei ali na rua, tá aquela mulher vendendo camisa para conseguir esse dinheirão. Aí eu falei, meu Deus do céu, que me deu uma disposição. Mulher vendendo camisa de R$50 para juntar $2 milhões, que deve dar mais de R$11 milhões. E aquilo me
Eu até comprei umas 2 camisas dela, nem levei. Falei, não, dá, vende para outros negócios. Aquilo me trouxe um ânimo, né? Então, por causa disso, irmãos, que só a graça de Deus, porque a gente é ruim demais. Só a graça de Deus. Por causa que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Aquele que está nos ouvindo, de repente não entendeu isso ainda. Questione, duvide, busque, né? Medite, estude, para que você possa compreender, para que você possa entender isso, irmãos. Esse grande mover de Deus para a salvação do ser humano. Porque o milagre de Deus maior, né, não é muito bom quando a pessoa é curada e a gente fica alegre com isso. Mas o que leva alegria para o céu não é isso. O que leva alegria para o céu é um pecador que se arrepende. É isso que leva alegria para o céu. É isso que leva alegria para o céu, quando um pecador se arrepende. Né? Então a graça de Deus se há manifestado. Então a graça comum é todos esses benefícios que o Senhor nos dá livremente. Ele dá a todos. Ele dá o sol, a chuva, o mantimento, o recurso, a saúde. E dá livremente. Isso chama graça comum. Agora a graça salvadora, irmãos, teve que trilhar um caminho de fidelidade do Senhor, um caminho de entrega, um caminho de dor, um caminho que culminou no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para nos proporcionar a graça salvadora, e trouxe salvação, possibilidade de salvação a todos os homens. Por causa disso eu tenho dificuldade de crer na predestinação. Por isso eu tenho dificuldade. Porque a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. Possibilidade. E o interessante, irmãos, que a graça de Deus, ela nos ensina, ela nos traz ensino, né? Quando ele diz aqui no versículo 2, ensinando-nos que, renunciando às impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sobriedade, justa, uma vida justa. Né? O interessante, irmãos, mesmo se a gente não conseguir viver essas expectativas, a graça de Deus continua sobre nós. Fantástico isso. Deus não nos ama mais quando nós somos obedientes, e nem nos ama menos quando nós somos desobedientes. O amor de Deus é imutável. É imutável. Né? Então ele nos convida ensinando. A graça de Deus nos ensina. A graça de Deus é um dom, é um presente que nos ensina, ensinando-nos que, renunciando às impiedade e concupiscência. Gente, nós só podemos renunciar a algo que nós temos. Ninguém renuncia a algo que não tem. Ninguém renuncia. Eu vou renunciar uma herança que eu recebi. Você renunciar como? Você não recebeu herança nenhuma. Só podemos renunciar a algo que nós temos. Então nós temos aqui facilidade de viver impiamente. Nós temos facilidade imensa de viver uma vida ímpia. Nós temos facilidade de viver uma vida com concupiscências mundanas. E a proposta é fantástica. Gente, às vezes a gente acha que as propostas do mundo são todas boas demais. São boas, agradam as pessoas. Aí as pessoas, tem a questionamento que você vai, por que as pessoas usam droga? Ela usa droga, sabe por quê? Porque é gostoso. Se fosse ruim, ninguém usava. Ninguém usava. Sabe que enfrenta a polícia aí, tudo. Porque o negócio é bom. É gostoso, não é bom, mas é gostoso. Por que você só bebe Coca-Cola sabendo que o negócio é tão prejudicial, né, Lenita? Diabético, mas a Coca-Cola é tão bom. Né? Por que bebe? Porque é gostoso. Se fosse ruim, não bebia. Né? Então ele nos convida a renunciar
Renunciar não é fácil não, irmãos. Renunciar não é fácil. Renunciar a ver, eu não vou ver jogo do Vasco, mas eu não torço pro Vasco. Não é verdade? Mas quem torce pro Vasco vai ver o jogo do Vasco. Não é? Renunciar a coisa que a gente não gosta é muito fácil. Eu não gosto de cerveja, é fácil renunciar. Uma pessoa que gosta, difícil renunciar. Eu vou pro inferno se eu beber? Não vai, a questão não é ir pro inferno. A questão é a consequência que isso traz. Não é? A consequência, a história de pessoas que caminharam por esse caminho. Né? Quanta história, quantas derrotas por pessoas que caminham nesse caminho. Quantas derrotas. Quantas derrotas de pessoas que transitam no meio de droga. Quantas derrotas. Quantas derrotas. Eu tenho uma palavra que eu digo sempre, eu falo, você vive muito melhor sem do que com. Você vive melhor sem do que com. Né? A questão aí fica tem pessoas que até aquela questão, né? Sua igreja pode beber, sua igreja pode isso, pode aquilo. Gente, nós temos que viver a graça de Deus em nós e a gente se autocuidar. Né? A gente não está aqui para criar uma norma, você tem que andar nesse caminho aqui, né? São aconselhamentos feitos. Mas nosso relacionamento, irmãos, não é com a igreja. Nosso relacionamento primário é com Deus. Nosso relacionamento primário é com Deus, não é comigo. O desafio é eu me manter no caminho e tentar incentivar outros a caminhar nesse caminho. Esse é o desafio meu, é eu me manter no caminho, me manter íntegro, procurar me manter um marido honesto, me manter, que eu seja um bom homem. Esse é meu desafio. Desafio é eu tentar conseguir ser uma pessoa melhor, se eu usar como eu luto para isso. Nem sempre eu consigo, né? Eu chego em casa, amanhã tem luta de novo. Não vai vencer. Todo dia. Luta. Então ele nos aqui, ensinando-nos. Então a graça de Deus nos ela nos ensina a renunciar às impiedades, concupiscência mundana, e ela nos instrui, ela nos aconselha a vivamos nesse presente século. Sabe por que presente século, irmãos? Presente século é o presente que eu estou vivendo. Eu não vivi no século passado e nem vou viver no século futuro. O presente é agora, quando eu estou vivendo, é a minha, aqui nos traz uma individualidade com Deus. Uma individualidade. Vivamos neste presente século de uma forma sóbria, justa e piamente. Sóbria, né? Você já conversou com a pessoa que não está sóbrio? Ele fala coisa que não deve. A gente já frequentou botequim, então a gente viveu muito isso. Pessoas que não estão sóbrias. Pessoas são alegres, pulam. Eu lembro que eu tinha meus 16, 17 anos e a gente bebia para entrar no clima com a galera. E aquilo deixava nós no clima. Um dia eu virei e falei assim, sabe uma coisa? Eu não preciso disso. Não preciso disso mais. Bem, então eu posso conversar com as pessoas, eu posso bater papo com pessoas bebendo água. Hoje eu tenho prazer de conversar com pessoas, tomando água, não tomando nada, tomando café. Eu gosto desse encontro, irmãos. Quando ele fala assim, vamos fazer um encontro de juntar o almoço, né, senhor? Gosto disso, que a gente interage com pessoas sóbrias. Está todo mundo sóbrio, rapaz. Está todo mundo real. Não tá de efeito de coisas. Está de sóbrio, é aquilo. Então, é interessante, de uma forma sóbria, justa e piamente. Olha só, ela nos ensina a esperar. A graça nos ensina a aguardar. Nos ensina a guardar a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus, quando nós entendemos a graça de Deus, ela nos ensina que nós temos que esperar algo maior e melhor. Melhor que tudo isso que o mundo nos oferece, de todas as nossas conquistas. Não estou dizendo que as nossas conquistas sejam ruins, mas ela nos informa que nós devemos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Deus, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, de boas obras. A graça de Deus nos ensina tudo isso, irmãos. Nos ensina ao qual nos traz sempre a memória, Ele que nos remiu. Ele que nos remiu. Se eu melhorei como pessoa, não foi por causa de ser salvo, mas é porque eu já sou salvo. E eu falei hoje de manhã, e aquela questão de guardar sábado, de fazer isso, de fazer aquilo. E eu sempre falo com as pessoas, quando tem essa discussão, eu falo com as pessoas, eu sempre falo essa frase: se a pessoa é salva pelo Senhor, se ele é um crente em Jesus, ele pode guardar sábado, ele pode pagar dízimo, ele pode subir no monte, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele é salvo no Senhor. Agora, se ele está fazendo tudo isso para ser salvo, ele está correndo um caminho errado. Ah, não, eu estou guardando o sábado para ser salvo. Eu estou pagando dízimo para ser salvo. Eu estou subindo no monte para ser salvo. Eu estou fazendo jejum para ser salvo. Irmãos, são tudo para os salvos. Os salvos convém caminhar nesses caminhos. Agora, o não salvo não adianta. Não adianta. A salvação não é pela força do meu braço, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Por causa que ele vai dizer aqui, o qual se deu a si mesmo. Ele se deu a si mesmo para remir um cara como eu e como cada um de nós que entendeu o plano de salvação do Senhor e confessou o Senhor Jesus como Salvador, para remir de toda iniquidade e purificar. É Ele que nos salva, é Ele que nos purifica. A gente tem que tomar cuidado com aquela questão, não, eu sou o cara, eu não roubo mais, eu não, eu dou o dízimo de tudo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, a gente faz isso não é para ser salvo. A gente faz isso porque nós somos salvos, nós somos remidos. Nós somos luz desse mundo. Eu usei uma expressão um dia com uma certa pessoa sobre a luz do mundo, A colocação que eu fiz foi assim: quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a luz de Cristo e nós somos luz do mundo. Quando a gente se afasta da comunhão da igreja, por exemplo, é como nós botássemos essa luz debaixo do caixote. A luz não apaga. Uma luz debaixo do caixote, ela não apaga. Ela só para de iluminar ao seu redor para que outras pessoas vejam. Então, quando nós afastamos da comunhão do Senhor, nós não perdemos. A luz de Cristo não apaga em nós, irmãos. Não apaga. Não apaga. Se nós somos verdadeiramente salvos. Não estou falando aqui de salvo. Não estou falando aqui de professo, Eu não quero entrar nessa questão. Um salvo pelo Senhor, ele pode colocar a luz debaixo do caixote, mas a luz continua clareando o seu redor. Agora, quando nós estamos na comunhão com a igreja, com os embates que a igreja promove, com as lutas que a igreja promove, com o serviço do Senhor aqui nessa localidade, nós tiramos a luz debaixo do caixote e a gente consegue clarear o caminho de outros. Não só o nosso, mas o caminho de outros. É como nós estivéssemos colocando a nossa luz no velador.
no lugar alto, para que as pessoas, os outros possam também achar o caminho. Nós somos a luz do mundo, irmãos. E quando nós negligenciamos o testemunho da salvação, é como nós colocássemos uma luz debaixo do caixote. E quantas vezes no decorrer do dia nós colocamos luz debaixo do caixote? A gente não testemunha, a gente não, muitas das vezes não vivencia a nossa fé, o fato de sermos salvos pelo Senhor. É como se estivesse colocando a luz debaixo do caixote. Quantas vezes no decorrer do dia eu faço isso? Muitas das vezes. Colocar a luz debaixo do caixote. A luz continua clareando, mas as pessoas não estão percebendo. Mas quando eu estou em comunhão com a igreja, quando eu estou segurando no arado junto com a igreja, essa luz clareia para mais pessoas verem. Né? Então isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, especial. Um povo especial, zeloso de boas obras. Que a gente possa ter mais zelo, irmãos. Que a gente possa despertar e reconhecer a grandiosidade da graça. E poder falar aquilo que Paulo falou, né? O amor de Cristo, a graça de Cristo, ela me constrange. Que ela possa me constranger a cada dia a viver de forma a transmitir, não só por palavras, mas também pelo bom cheiro de Cristo. Que as pessoas possam perceber em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a graça de Deus possa ser forte cada dia em nossas vidas. Amém?